Em nosso planeta existem lugares incríveis, repletos de mistérios e beleza, que nos encantam com sua grandiosidade. Essas obras arquitetônicas e maravilhas da natureza, como que envolvidas por um mistério, atraem aventureiros de todos os cantos do mundo. Alguns deles foram criados pelas mãos de antigas civilizações, enquanto outros foram moldados pelo tempo e pelas forças da natureza. Paisagens únicas, cercadas por majestosas montanhas e extensos corpos d'água, criam uma atmosfera onde até o ar parece carregar um mistério. Muitos desses locais guardam histórias gravadas em pedras e rochas, esperando para serem novamente descobertas. Eles atraem a atenção de pesquisadores que buscam desvendar seus mistérios e ainda hoje continuam a ser complexos para serem explicados. A Igreja de Mateus, em Budapeste, que se ergue sobre a cidade, exala uma atmosfera de mistério ancestral. Seus pináculos majestosos e telhados brilhantes, cobertos de telhas, parecem convidar os viajantes a explorar seus segredos. As paredes dessa igreja, construída no estilo gótico, guardam muitas histórias, começando no século XIII, quando ela foi testemunha das coroações dos reis húngaros. Frescos e vitrais antigos que decoram a igreja contam sobre eventos bíblicos, mas seu verdadeiro significado permanece envolto em mistério. Como os mestres daquela época puderam criar obras tão habilidosas, utilizando apenas ferramentas primitivas? Cada vitral aqui, como uma mensagem cifrada do passado, deixa o espectador em dúvida. A igreja também é conhecida por eventos notáveis, como o casamento do rei Mateus Corvino, cujo nome ela leva. Mas quem era esse rei? Por que seu reinado está tão envolto em lendas e mitos? Sabemos que ele foi não apenas um governante sábio, mas também um apaixonado colecionador que reuniu ao seu redor estudiosos e artistas. No entanto, essa não é a única pergunta que envolve a Igreja de Mateus. Próxima a ela, há catacumbas subterrâneas que ainda não foram completamente exploradas. O que esses corredores escuros que se estendem para o fundo da terra escondem? Há ali artefatos não decifrados ou até mesmo vestígios de civilizações esquecidas? Muitas perguntas permanecem sem resposta, e apenas o tempo dirá quais segredos poderão ser revelados nesse lugar misterioso. A Igreja de Mateus, assim como muitos outros monumentos históricos, continua guardando seus segredos, esperando novos pesquisadores. O Lago Titicaca, um mistério na fronteira entre Bolívia e Peru, estende-se a uma altitude de 3.800 metros acima do nível do mar. Suas águas, brilhando sob o sol, guardam em si muitos segredos, desde lendas antigas até artefatos desconhecidos. Como um dos lagos navegáveis mais altos do mundo, o Titicaca é rodeado por ilhas peculiares, cada uma com sua história única. Entre essas ilhas, os Urus se destacam, ilhas flutuantes criadas pelos moradores locais a partir de caniços. Essas estruturas únicas, sustentadas por troncos flutuantes, causam espanto. Como as pessoas conseguiram criar tais moradias na superfície da água? Em cada ilha, vivem famílias que contam sobre seus antepassados e como continuam tradições que remontam a eras antigas. No entanto, os mistérios do Titicaca
não se limitam apenas aos aspectos culturais. No fundo do lago, arqueólogos encontram vestígios de civilizações desaparecidas que deixaram após si estruturas e artefatos enigmáticos. Cidades antigas, mergulhadas na água, às vezes revelam um pouco sobre a vida daqueles que habitavam essas terras, mas muito permanece obscuro. Como uma cultura tão desenvolvida poderia desaparecer, deixando apenas fragmentos de história? Entre os achados retirados do fundo, há cerâmicas e até objetos que aparentemente eram usados para fins rituais. Alguns pesquisadores sugerem que o lago poderia ter sido um local sagrado, enquanto outros apontam para possíveis catástrofes ecológicas que levaram ao declínio. Quais são as verdadeiras causas do desaparecimento das antigas populações que habitavam ao redor do Titicaca? As histórias ligadas ao lago continuam a atrair a atenção de viajantes e cientistas, que descobrem novos enigmas. Cada visita às margens do Titicaca deixa a sensação de que esse lugar guarda ainda muitos segredos prontos para serem revelados. A Rio Manso, que serpenteia entre as majestosas montanhas da Patagônia, é um dos lugares mais misteriosos da Argentina. Suas águas cristalinas, que correm através de florestas densas e desfiladeiros rochosos, guardam muitos segredos e lendas ligadas a antigas civilizações que habitavam essas terras. Qual a importância dessa rio para suas culturas e costumes continua sendo objeto de debate entre os cientistas. As margens do Rio Manso estão cheias de artefatos incomuns, desde ferramentas até símbolos misteriosos esculpidos nas pedras. Alguns pesquisadores acreditam que esses sinais podem estar relacionados a rituais antigos, enquanto outros os consideram apenas vestígios da vida cotidiana. Mas o que os antigos habitantes dessa região realmente queriam dizer? As lendas locais contam que o rio era um lugar sagrado, onde as pessoas se comunicavam com os espíritos da natureza. Talvez seja aqui, entre o sussurro das árvores e o som das águas turbulentas, que os antigos povos buscavam respostas para suas perguntas mais profundas. Mas como explicar o desaparecimento dessas culturas, que deixaram apenas sombras e mistérios? Com os recentes descobrimentos realizados com a ajuda de tecnologias modernas, como o escaneamento a laser, os cientistas começaram a explorar novamente essa região. Eles esperam encontrar estruturas ocultas e vestígios de civilizações há muito perdidas, que possam lançar luz sobre sua história misteriosa. No entanto, apesar de todos os esforços, o Rio Manso continua guardando seus segredos, deixando-nos com a pergunta: quantos mistérios ainda estão esperando para serem descobertos nessas águas antigas? O estudo do rio abre novos horizontes, pois cada descoberta adiciona mais perguntas. Nesse lugar misterioso, história e mitologia se entrelaçam, criando um caleidoscópio único de antiguidade que não deixa de surpreender e encantar. O edifício do Parlamento húngaro em Budapeste, majestoso e grandioso, é como um vivo testemunho da história do país, envolto em muitos mistérios. Sua arquitetura neogótica, adornada com colunas maciças e elegantes pináculos, desperta admiração e perguntas.
Como poderia ter sido construída uma estrutura tão grandiosa no final do século XIX, quando as tecnologias estavam longe dos padrões modernos, com seus salões internos decorados com detalhes dourados e vitrais que refletem a luz, criando sombras misteriosas? O edifício guarda muitas histórias. A cúpula central, com 100 metros de altura, é não apenas a dominação arquitetônica, mas também o local onde se cruzam os destinos do povo húngaro. Por que exatamente aqui, nesse lugar, foi decidido instalar o parlamento? Alguns pesquisadores sugerem que a escolha do local esteve relacionada com tradições antigas que permeiam toda a cultura da Hungria. Dentro do parlamento, encontra-se a coroa de Santo Estevão, que simboliza o poder e a unidade da nação, e também está envolta em mistério. Qual era o seu significado para os antigos húngaros? Mas isso não é a única dúvida, pois no edifício, construído com quase 900 mil blocos de pedra, estão escondidos símbolos e inscrições enigmáticas deixadas pelos arquitetos. Alguns afirmam que esses símbolos contêm mensagens que podem revelar novos aspectos da história antiga da região. O mistério do parlamento húngaro permanece sem solução, e em suas paredes estão escondidas muitas enigmas esperando seus pesquisadores. Entre os locais mais misteriosos do planeta, destaca-se o Triângulo das Bermudas, situado no Oceano Atlântico. Esta região do mar, delimitada pelas linhas entre Miami, Ilhas Bermudas e Porto Rico, tornou-se o cenário do desaparecimento de muitos navios e aviões, deixando apenas lendas e teorias. Cartógrafos e pesquisadores há muito tempo observam fenômenos estranhos nestas águas. Como isso poderia ter acontecido? Alguns acreditam que correntes submarinas poderosas e mudanças imprevisíveis no clima tenham desempenhado um papel, enquanto outros estão convencidos de que forças inexplicáveis estão envolvidas, levando ao desaparecimento de navios e suas tripulações. Com o passar do tempo, surgiram diversas teorias, desde explicações científicas até suposições místicas. Alguns acreditam que o Triângulo das Bermudas é um local onde pode haver interação com outras dimensões, enquanto outros apontam para a possível influência de anomalias magnéticas, capazes de desorientar os instrumentos de navegação. Mas isso não é a única enigma do Triângulo das Bermudas. Os moradores locais contam sobre estranhos fogos que aparecem sobre a água durante a noite e sobre sons que não podem ser explicados. Esses fenômenos alimentam o interesse e geram novas perguntas. O que realmente está acontecendo nesse lugar misterioso? As pesquisas continuam e cada novo projeto de estudo do Triângulo das Bermudas traz novos dados, mas muitas das suas mistérios permanecem sem solução. Nesta região do oceano, ainda podem estar escondidas respostas para perguntas que têm atormentado a humanidade por décadas. Suas majestosas colunas e complexos beirais, adornados com entalhes, criam uma atmosfera onde história e modernidade se entrelaçam. Todos os dias, milhões de passageiros chegam aqui, mas por trás dessa agitação há muitos mistérios. Como um edifício construído no final do século XIX, ele se tornou um símbolo não apenas do transporte ferroviário, mas também da identidade cultural da Índia.
Alguns pesquisadores afirmam que sua arquitetura contém símbolos ocultos que refletem antigas tradições indianas e até fenômenos astronômicos. Entre os muitos detalhes que chamam a atenção, podem ser notados enigmáticos mosaicos e vitrais que, segundo alguns, carregam mensagens cifradas deixadas pelos arquitetos. Qual é o verdadeiro propósito dessas soluções artísticas? Enquanto alguns acreditam que são apenas adornos, outros acreditam que neles estão escondidas enigmas que podem revelar segredos do passado. Mas este não é o único mistério relacionado à estação. Ao seu redor existem lendas sobre fantasmas que vagueiam pelos antigos corredores e desaparecimentos misteriosos que ocorreram em sua área. Os moradores locais contam sobre sons estranhos e visões que podem lembrar os tempos em que este lugar era o centro da vida da cidade. Chhatrapati Shivaji permanece uma enigmática atração que atrai pesquisadores e viajantes que desejam descobrir mais sobre seu passado e os segredos que ainda guarda. Ao estudar sua história, apenas levantamos um pouco o véu sobre o que pode estar escondido por trás de suas majestosas paredes. O misterioso castelo de Neuschwanstein, localizado nas montanhas pitorescas dos Alpes da Baviera, atrai a atenção não apenas pela sua beleza, mas também por seus muitos mistérios que envolvem sua história. Construído no século XIX por ordem do rei Luís II, este castelo se tornou um símbolo do romantismo e do idealizado meio-idade. Mas o que realmente inspirou Luís a criar essa arquitetura dos sonhos? As paredes do Neuschwanstein escondem muitos enigmas, desde sua arquitetura incomum até os símbolos misteriosos que podem ser encontrados dentro. Os grandes blocos de pedra, perfeitamente ajustados uns aos outros, criam a impressão de que o castelo foi construído por seres não comuns. Como é possível que um projeto tão grandioso tenha ficado inacabado? Os pesquisadores apresentaram várias teorias sobre as razões pelas quais Luís II estava tão determinado a construir o castelo. Alguns acreditam que ele queria criar um lugar isolado para meditação e inspiração, enquanto outros sugerem que Luís estava obcecado pela ideia de restaurar as tradições antigas. Mas quais são os verdadeiros motivos do rei? Isso continua sendo um mistério. Além disso, nas proximidades do castelo são encontrados artefatos estranhos que estão associados não apenas à família real, mas também a antigos mitos sobre cavaleiros e criaturas misteriosas. Os moradores locais contam sobre sons misteriosos que vêm do castelo e sobre fantasmas que vagueiam por seus corredores. Com o passar dos anos, o Neuschwanstein se torna cada vez mais popular entre os turistas, mas os mistérios que ele esconde ainda aguardam seus pesquisadores. Este castelo, como um portal mágico para outra época, continua a inspirar e a intrigar, deixando muitas perguntas sem resposta. As Cataratas do Iguaçu, localizadas na fronteira entre Argentina e Brasil, representam um dos mais grandiosos fenômenos naturais do planeta. Esta majestosa sistema de cachoeiras é composto por mais de 200 fluxos separados que se precipitam de uma altura de até 50 metros,
criando um espetáculo hipnotizante envolto em névoa e arco-íris. Cada fluxo de água que desce das encostas íngremes enche o ar com um rugido poderoso e o aroma da terra úmida. As lendas locais afirmam que essas cachoeiras foram criadas por deuses para proteger as terras sagradas dos humanos, adicionando uma aura de mistério a esse lugar. Mas o que sabemos sobre os antigos habitantes dessas terras? As descobertas arqueológicas indicam que aqui viviam povos indígenas que adoravam os espíritos da natureza. Seus mitos sobre a criação das cachoeiras e criaturas misteriosas que habitam essas águas são transmitidos de geração em geração. Pesquisas científicas mostram que as cataratas do Iguaçu surgiram como resultado de processos geológicos, mas como exatamente essas cachoeiras se transformaram ao longo dos milênios permanece um mistério. O uso de tecnologias como o escaneamento a laser permite que os pesquisadores olhem para dentro da Terra, mas os mistérios desse lugar grandioso ainda esperam por sua solução. Ao estudar as cataratas do Iguaçu, deparamos com outra pergunta: a presença de formas de vida estranhas que habitam as florestas vizinhas. Esses ecossistemas, únicos e misteriosos, continuam a atrair a atenção dos cientistas que buscam desvendar seus segredos. Como a natureza conseguiu criar um fenômeno tão impressionante que ainda hoje deixa as pessoas maravilhadas? O castelo de Heidelberg, que se ergue sobre a cidade homônima, possui uma aura misteriosa que atrai pesquisadores e turistas de todo o mundo. Esta magnífica obra arquitetônica, construída no final do século XI, foi testemunha de muitos eventos históricos, mas seus verdadeiros segredos ainda permanecem inexplorados. As paredes do castelo guardam sussurros de lendas antigas e ocorrências misteriosas que deixam apenas perguntas no imaginário. O que aconteceu aqui ao longo dos séculos? Entre seus vastos aposentos, destaca-se o pátio renascentista, cercado por grossas paredes e torres. Cada uma dessas construções, feitas de grandes blocos de pedra, parece guardar memórias dos tempos passados. A arquitetura única do castelo, com suas formas caprichosas e detalhes refinados, faz refletir sobre o papel que ele desempenhou na vida da Europa medieval. Abrigava reuniões secretas ou, quem sabe, servia como local para rituais incomuns. Mas o mistério do castelo não se limita apenas à sua arquitetura. Lendas de fantasmas e desaparecimentos misteriosos que cercam esse lugar criam uma atmosfera de mistério. Muitos dos que já visitaram o Heidelberg afirmam ter sentido a presença de algo incomum, como se forças invisíveis os observassem. Como um tal grandioso monumento poderia se tornar o centro de tão estranhos eventos? Pesquisadores equipados com tecnologias modernas, como escaneamento a laser, continuam a estudar o castelo, mas muitas das suas misteriosas ainda permanecem sem resposta. Alguns acreditam que nos subterrâneos estão escondidos artefatos não descobertos, capazes de lançar luz sobre sua história, enquanto outros sugerem que o castelo pode guardar segredos ainda mais profundos. As pesquisas continuam e talvez em breve possamos descobrir quais enigmas este antigo castelo esconde. O vulcão Osorno, que se ergue sobre os lagos pitorescos e florestas verdes do Chile,
guarda em si muitos mistérios. Sua forma cônica, semelhante a uma figura geométrica ideal, atrai a atenção de pesquisadores e turistas. Mas o que se esconde atrás dessa beleza natural? Desde seu último erupção em 1959, o vulcão permanece em um estado relativamente tranquilo. No entanto, sua história está repleta de eventos misteriosos e fenômenos enigmáticos. Os fluxos de lava que outrora desceram por seus flancos deixaram não apenas marcas de destruição, mas também muitas perguntas. Como exatamente se formou esse vulcão majestoso e quais forças da natureza levaram à sua formação? Alguns cientistas sugerem que o Osorno pode esconder sob sua superfície enigmas geológicos não resolvidos. Por exemplo, qual é a natureza de suas fissuras ativas, que de vez em quando se manifestam em forma de pequenos terremotos? Existem mitos ou lendas antigas dos habitantes locais que poderiam lançar luz sobre sua natureza enigmática. Mas isso não é a única pergunta que envolve o Osorno. Os moradores locais contam sobre fenômenos estranhos que ocorrem ao redor do vulcão, como luzes misteriosas que aparecem em suas encostas durante a noite. Qual é a origem dessas luzes? São apenas ilusões ópticas ou sinais de algo mais profundo e mítico? Cada novo dia traz novas descobertas, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. O vulcão Osorno continua guardando seus mistérios, esperando que alguém se atreva a explorar seus recessos. No mundo ao nosso redor, podem existir muitas outras enigmas, prontos para serem revelados. O Castelo Casa Loma, que se ergue sobre Toronto, é não apenas uma maravilha arquitetônica, mas também uma personificação dos mistérios que envolvem suas paredes. Construído no início do século XX, foi projetado como um palácio grandioso para o rico empresário Henry Pellet, que parecia desejar criar um ideal de castelo europeu no coração do Canadá. No entanto, apesar de sua grandiosidade, o castelo guarda muitos mistérios. Desde labirintos inesperados até catacumbas misteriosas, que, segundo os boatos, se conectam a outros edifícios da cidade. Cada sala do Castelo Casa Loma parece sussurrar sobre antigos mistérios e eventos que ocorreram em suas paredes. As janelas, que oferecem vista para o jardim ao redor, podem contar histórias de encontros passados e segredos. Mas como esses grandes blocos de pedra foram ajustados com tamanha precisão? Cientistas e historiadores ainda não encontraram uma resposta clara para essa questão, deixando espaço para especulações e teorias sobre como foi construído esse castelo majestoso. Mas isso não é a única pergunta que o Casa Loma guarda. Muitos visitantes notam sons e sensações estranhas nos corredores, onde o ar parece impregnado de história. Alguns sugerem que são os espíritos dos antigos moradores que não querem deixar seus locais favoritos. Nos subterrâneos do castelo foram encontrados artefatos misteriosos, entre eles armas antigas e objetos enigmáticos, sobre os quais é difícil adivinhar a origem. Como essas coisas chegaram até aqui e qual foi seu papel na vida do castelo? Cada objeto encontrado adiciona uma nova página ao livro dos mistérios que o castelo continua a escrever. Assim, o Castelo Casa Loma permanece uma enigmática questão, atraindo a atenção de pesquisadores e amantes de história. Quantos segredos ainda ele esconde dos olhos curiosos?
Uluru, esse majestoso monolito, se ergue sobre o cenário australiano como um gigante sentinela, guardando antigos segredos. Seus tons vermelhos, laranjas e púrpuras, que se refletem ao pôr do sol, criam uma atmosfera de mistério e grandiosidade. Os nativos da região, os povos Anangu, acreditam que essa montanha é um lugar sagrado, cheio de espíritos ancestrais e lendas antigas. Desde tempos imemoriais, Uluru serviu como centro para rituais e reuniões. Mas o que exatamente está escondido em suas massivas rochas? Arqueólogos descobriram nas encostas do monolito desenhos rupestres únicos que contam sobre a vida, crenças e mitos do povo Anangu. Cada desenho é como uma mensagem cifrada que pode revelar muitos segredos, mas permanece enigmática para os estranhos. Alguns pesquisadores sugerem que Uluru não é apenas um objeto natural, mas parte de um sistema mais complexo, possivelmente até uma antiga observatório. Quais eram os verdadeiros objetivos dos construtores desses desenhos? Por que eles deixaram esses enigmáticos vestígios? Mas essa não é a única enigmática questão relacionada a Uluru. Os moradores locais contam sobre fenômenos estranhos que ocorrem nas proximidades do monolito. Sons inexplicáveis, flashes de luzes e até encontros com espíritos. Esses fenômenos causam admiração e medo, questionando nossa compreensão da realidade. A cada ano, mais pessoas vêm aqui para se conectar com a cultura antiga e sentir a grandiosidade desse lugar. No entanto, apesar de todas as pesquisas e descobertas, muitos aspectos de Uluru permanecem um mistério, aguardando sua revelação. Quantas coisas ainda não sabemos sobre o sagrado Uluru e seu papel na história da humanidade? Os jardins de Suzhou, situados na costa oriental da China, são não apenas obras-primas da arte paisagística, mas também espaços misteriosos, repletos de mistérios. Esses jardins refinados, onde água, pedra e vegetação se harmonizam, foram criados há mais de 2000 anos e cada canto deles está impregnado de história e filosofia. Entre os caminhos sinuosos, cercados por árvores elegantes e arbustos floridos, é possível encontrar pavilhões misteriosos que guardam seus segredos dos olhares alheios. Como mestres como Xu Gong puderam criar composições tão complexas, onde cada elemento, desde uma pequena ponte até um lago, é projetado para criar uma atmosfera especial? Entre os jardins, o mais famoso é o Jardim do Leão, que atrai atenção por suas formações rochosas, peculiares e lagos espelhados. No entanto, apesar de sua popularidade, permanece a pergunta: quais símbolos e significados estão ocultos em sua estrutura, dos quais apenas podemos especular? Mas isso não é a única pergunta que envolve Suzhou. Muitos historiadores e pesquisadores se perguntam como esses jardins puderam sobreviver a eventos históricos tumultuosos que abalaram a China ao longo dos séculos. Por que exatamente esses espaços, cercados por mitos e lendas, conseguiram manter sua beleza e atração? Alguns sugerem que esses jardins contêm antigos conhecimentos sobre a harmonia entre o homem e a natureza. Mas a verdadeira natureza de sua magia permanece desconhecida. Os jardins de Suzhou, com sua atmosfera única, continuam a inspirar aqueles que ousam mergulhar em suas profundezas misteriosas, deixando um rastro de perguntas e especulações.
A Lagoa Santa Rosa, localizada no coração do deserto de Atacama, é um misterioso corpo d'água cercado por altas montanhas e delimitado por brilhantes depósitos salgados. Esta lagoa não só encanta os olhos com sua cor única, mas também guarda muitos mistérios que despertam o interesse de pesquisadores e turistas. Como uma região tão remota e severa poderia ter sido o lar de antigas civilizações? De acordo com descobertas arqueológicas, as margens da Lagoa Santa Rosa um dia abrigaram assentamentos que deixaram para trás enigmáticos artefatos. Aqui foram encontrados instrumentos de trabalho e cerâmica que indicam que os seres humanos poderiam ter habitado esses locais há milhares de anos. Mas o que aconteceu com esses antigos habitantes? O desaparecimento de sua cultura ainda é um mistério não resolvido. Alguns pesquisadores acreditam que mudanças climáticas poderiam ter sido a causa de sua partida, enquanto outros inclinam-se para a hipótese de catástrofes sociais ou políticas. Como comunidades com profundo conhecimento da natureza poderiam ter desaparecido sem deixar vestígios? É interessante que no fundo da lagoa sejam encontrados vestígios de rituais antigos que indicam práticas religiosas, mas seu verdadeiro significado permanece obscuro. Passando para aspectos ainda mais misteriosos, vale mencionar que na região da Lagoa Santa Rosa também são encontrados estranhos formados geológicos. Essas formas peculiares que parecem esculpidas pelas mãos de antigos mestres levantam muitas perguntas. O que elas simbolizam? Eram elas marcos para viajantes ou escondem algo mais? A Lagoa Santa Rosa continua a atrair a atenção de cientistas e aventureiros, pois em suas águas parece haver muitos mistérios esperando para serem revelados. Próximo às suas margens também estão outros lugares enigmáticos que podem contar sua história, permanecendo na sombra. A Praça Hammerberg, no coração de Frankfurt, é uma verdadeira tesouro de história, onde o tempo parece ter parado, cercada por imponentes casas com fachadas características de estilo Fachwerk. Ela preserva ecos de torneios medievais e feiras barulhentas. Cada pedra aqui respira histórias misteriosas sobre o passado. Como os cidadãos se reuniam aqui para discutir assuntos importantes e como as multidões convergiam para este centro histórico. Mas o que a praça esconde por trás de seus tijolos vermelhos e linhas rigorosas? Arqueólogos encontram evidências de que pessoas habitavam este local desde tempos antigos, restos de construções romanas e artefatos que testemunham a vida em diferentes épocas históricas. Como culturas tão diferentes puderam coexistir no mesmo lugar ao longo dos séculos? Entre as muitas teorias apresentadas pelos pesquisadores, uma das mais intrigantes envolve uma fonte misteriosa que, segundo as lendas locais, estaria localizada sob a praça. Alguns acreditam que ela possuía propriedades curativas e atraía peregrinos de terras distantes. No entanto, apesar de todos os estudos, seu local exato permanece um mistério. A Praça Hammerberg não é apenas o centro histórico, mas também um importante símbolo da cidade que sobreviveu a guerras e reconstruções. No entanto, apesar de todos os esforços, muitas perguntas sobre seu passado permanecem sem resposta. Quantas ainda mais segredos esta localização histórica guarda, esperando ser descobertos?
mosteiro de Svetitshoveli, localizado na antiga cidade de Mtsketa, é um monumento majestoso envolto em uma infinidade de lendas e mistérios. As paredes deste imponente edifício, construído no VI século, guardam ecos de eventos antigos e suas linhas arquitetônicas parecem sussurrar sobre épocas passadas. De acordo com a lenda, aqui repousa a túnica de Jesus Cristo, tornando o mosteiro não apenas um símbolo arquitetônico, mas também uma relíquia espiritual. Os moradores locais afirmam que muitos milagres ocorreram aqui, e cada pedra do mosteiro parece impregnada com a energia daqueles que já pisaram em seus estreitos corredores. Interessante é que o mosteiro de Svetitshoveli é considerado um dos principais objetos do cristianismo ortodoxo georgiano e foi incluído na lista de Patrimônio Mundial da Unesco. Mas como explicar que essa construção tão antiga tenha se mantido em tão esplêndido estado por tantos séculos? Alguns pesquisadores sugerem que os segredos de sua durabilidade estão nas técnicas de construção únicas utilizadas pelos mestres antigos. Não menos enigmáticas são suas pinturas internas, que ainda hoje causam admiração. Essas frescos retratam cenas da Bíblia, mas algumas delas permanecem sem desvendar, gerando perguntas sobre o que exatamente os artistas queriam transmitir às gerações futuras. Svetitshoveli não é apenas um mosteiro, mas também um lugar onde se cruzam história, fé e mistério. Por que exatamente aqui, nesse lugar sagrado, há tantos mistérios? Talvez semelhantes enigmas também estejam escondidos em outros cantos da Geórgia, aguardando o momento de serem revelados. Ilha Roatán, oculta entre as águas azuis do Mar do Caribe, é conhecida não apenas por suas praias deslumbrantes, mas também por seus mistérios que envolvem sua história. Esta ilha, que por séculos serviu como ponto de escala para navegadores, guarda vestígios de civilizações antigas, cujas verdades ainda aguardam ser reveladas. Como essas culturas vibrantes puderam desaparecer deixando apenas sombras? Pesquisas arqueológicas na ilha revelaram restos de assentamentos que datam de milhares de anos. Estruturas de pedra maciças, perfeitamente ajustadas umas às outras, causam admiração e espanto. Como foram erguidas sem tecnologias modernas? Alguns cientistas sugerem que na ilha poderiam ter existido conhecimentos perdidos sobre construção que desapareceram junto com seus habitantes. Mas essa não é a única mistério de Roatán. Lendas locais contam sobre artefatos misteriosos enterrados nas profundezas da selva que poderiam lançar luz sobre costumes esquecidos de povos antigos. Dizem que nas entranhas da ilha estão não apenas tesouros, mas também profecias antigas, aguardando seu momento. As profundezas marinhas ao redor de Roatán também guardam seus segredos. Cavernas subaquáticas e recifes de coral atraem pesquisadores de todo o mundo e cada nova imersão traz novas descobertas. Qual era o significado desses lugares para navegadores antigos e o que eles poderiam saber sobre suas águas? O mistério de Roatán permanece sem solução, e cada passo por essa ilha lembra que séculos passados deixaram muitas perguntas sem resposta. A proximidade dessas antigas verdades inspira pesquisadores e viajantes que desejam conhecer mais sobre o que esse canto fascinante do mundo pode esconder.
O Niágara, uma das maravilhas naturais mais grandiosas, é envolto em uma infinidade de lendas e mistérios. Suas poderosas corredeiras de água desabam de uma altura superior a 50 metros, criando uma névoa que envolve as redondezas como uma cortina fantasmagórica. Os moradores locais contam histórias sobre espíritos que habitam essa água e sobre profecias antigas ligadas a esse lugar. De acordo com dados científicos, o Niágara se formou há cerca de 12 mil anos, mas seu verdadeiro origem frequentemente se perde em mitos e lendas. Como essas forças naturais poderosas puderam se formar exatamente aqui, na fronteira entre Canadá e Estados Unidos? Alguns pesquisadores sugerem que nas profundezas dos rios subterrâneos podem estar escondidos artefatos antigos, deixados por civilizações desaparecidas. Mas essa não é a única pergunta que o Niágara levanta. Existem teorias de que o Niágara possui cavernas e túneis secretos que levam a locais desconhecidos. No século XIX, os moradores locais afirmavam ouvir sons estranhos vindo do fundo do Niágara, o que alimentava os boatos sobre sua natureza mágica. Alguns acreditam que o Niágara serve como um portal natural, permitindo a comunicação com outras dimensões. Como os antigos construtores que ergueram templos e altares nessa região poderiam saber sobre tais maravilhas? Talvez tenham deixado sinais que ainda esperam ser descobertos. A cada ano, os pesquisadores continuam a estudar esse fenômeno natural incrível, mas os mistérios do Niágara permanecem sem solução. Quantos segredos ainda guarda esse Niágara e quais descobertas esperam por trás de suas poderosas corredeiras? O Parque Nacional Nahuel Huapi, localizado na Argentina, é um recanto misterioso da natureza, onde a grandiosidade das montanhas e a água cristalina dos lagos criam um cenário hipnotizante. Este parque, nomeado em homenagem a um ser mítico, Nahuel Huapi, é habitado por muitas lendas que são transmitidas de geração em geração. Como esses seres mágicos puderam habitar esses lugares onde o homem e a natureza interagem em perfeita harmonia? O parque abrange uma área superior a 7.000 km² e se estende ao longo das margens do lago Nahuel Huapi, que é um dos mais profundos do país. Sua água cristalina, refletindo as montanhas majestosas, atrai a atenção de viajantes e pesquisadores que buscam desvendar os mistérios desse lugar. Os moradores locais acreditam que nas profundezas do lago estão escondidos artefatos antigos e até mesmo seres místicos. Mas isso não é a única enigmática característica do Nahuel Huapi. Cientistas descobriram que em sua área existem vestígios de antigas civilizações que deixaram após si enigmáticos desenhos rupestres e ruínas. Qual foi o destino dessas civilizações? Por que elas abandonaram essas terras, deixando suas histórias e mistérios para sempre ocultos dos olhos da humanidade atual? Entre as rochas e florestas do parque, arqueólogos continuam a encontrar vestígios que podem lançar luz sobre sua história antiga. Por exemplo, em um dos cânions foram encontrados restos de cerâmica, datados da época pré-colombiana, o que apenas aumenta o interesse por essa região enigmática. Essas descobertas levantam muitas perguntas. Quais segredos essas terras guardam? Talvez elas não apenas guardem a história, mas também conhecimentos antigos dos quais ainda não temos conhecimento.
A pagoda do Monte do Tigre, que se ergue sobre Suzhou, é um dos monumentos mais enigmáticos da antiguidade. Sua estrutura inclinada, construída no 9º século da era cristã, causa admiração e perplexidade. Como ela conseguiu se manter ao longo de tantos séculos, apesar de cataclismos naturais e do tempo? Os grandes tijolos perfeitamente alinhados uns sobre os outros dão a sensação de que não se trata apenas de uma construção arquitetônica, mas de algo mais grandioso, com conhecimentos ocultos. Alguns pesquisadores sugerem que a pagoda poderia ter sido parte de um antigo templo dedicado aos ensinamentos budistas. No entanto, ninguém consegue explicar por que sua construção foi finalizada com um ângulo tão incomum. Qual era a intenção dos construtores? Eles estavam influenciados por presságios míticos ou isso foi apenas resultado de erros de engenharia? De acordo com lendas locais, perto da pagoda estão escondidas estátuas de ouro e relíquias inestimáveis, esperando para serem descobertas. Essas histórias, transmitidas de geração em geração, apenas aumentam a atmosfera de mistério ao redor do objeto. Mas isso não é a única mistério oculto nas paredes da pagoda. Muitas inscrições antigas em suas paredes permanecem não decifradas, como códigos que ninguém conseguiu decifrar. No entanto, pesquisas realizadas com tecnologias modernas, como escaneamento a laser, podem lançar luz sobre algumas dessas enigmas. Mas apesar de todos os esforços dos cientistas, a verdadeira natureza da pagoda e suas misteriosas conexões com civilizações antigas permanecem não decifradas. Quais são os segredos ocultos que essas antigas paredes guardam? No distante Ilha de Páscoa, em meio a vastos espaços do Oceano Pacífico, erguem-se majestosas as estátuas dos Moai. Essas enigmáticas esculturas de pedra, esculpidas em tufo vulcânico, guardam segredos antigos, preservando a memória de uma civilização perdida. Como é possível que essas figuras colossais, cada uma pesando até 30 toneladas, tenham sido movidas e instaladas sem tecnologias modernas? Historiadores acreditam que os Moai foram criados entre os séculos XIII e XVI. Cada um, dependendo do seu tamanho, poderia ter de 10 a 21 metros de altura, e seus rostos expressam algo além de simples traços humanos. Eles olham para longe, como se esperassem o retorno de seus criadores. Mas o que levou os antigos polinésios a criar esses monumentos grandiosos? Alguns pesquisadores sugerem que as estátuas eram símbolos de antepassados e espíritos. Mas qual era o verdadeiro propósito de sua criação? Na Ilha de Páscoa, ainda hoje há debates sobre como foram movidos esses gigantescos blocos de pedra. Alguns acreditam que foram usadas complexas redes e roldanas. Outros defendem teorias mais místicas, afirmando que os habitantes locais poderiam ter tido conhecimentos especiais sobre a manipulação das forças da natureza. Como uma sociedade antiga conseguiu alcançar tamanha altura em arte e engenharia apenas para desaparecer no vácuo do tempo? No entanto, as estátuas dos Moai continuam sendo símbolos de mistérios não resolvidos e possibilidades estranhas. Cientistas e turistas que visitam esse canto isolado do mundo não podem deixar de se perguntar: o que mais está escondido sob o manto dos séculos nessa ilha misteriosa?
As pesquisas continuam e talvez um dia saibamos mais sobre aqueles que criaram esses majestosos monumentos. O Parque Nacional de Banff, localizado na província de Alberta, no Canadá, é um dos cantos mais misteriosos do nosso planeta. Suas majestosas montanhas, lagos de água cristalina e florestas enigmáticas impressionam tanto os turistas quanto os cientistas que estudam sua rica história e ecossistema. Entre as majestosas montanhas dos Alpes, encontram-se vestígios de antigos glaciares que deixaram marcas na forma de únicas formações geológicas. Como poderia ocorrer um fenômeno natural tão grandioso, capaz de moldar o paisagema que vemos hoje? Os cientistas acreditam que glaciares extensos, que cobriam essas terras, começaram a derreter há mais de 10.000 anos, abrindo caminho para os primeiros habitantes. Mas essa não é a única misteriosa característica do parque. Em suas profundezas, encontram-se cavernas e rios subterrâneos que, segundo alguns pesquisadores, podem esconder segredos não desvendados de antigas civilizações. Estudos mostram que nas proximidades do parque foram encontrados artefatos que indicam que pessoas viviam ali muito antes da chegada dos primeiros colonizadores europeus. Além disso, lagos envoltos em névoa, como o Lago Louise, atraem com suas profundezas e lendas obscuras. Os moradores locais contam histórias sobre espíritos que guardam essas águas e sobre eventos estranhos que ainda não têm explicação. O Parque Nacional de Banff, com seus mistérios e segredos não desvendados, continua sendo um lugar onde a natureza e a história se entrelaçam em um padrão único. Quantos segredos ainda estão escondidos em suas profundezas, esperando para serem descobertos por alguém? No Ilha de Santo Antônio, escondida entre as águas azuis do Atlântico, o tempo parece ter parado. Seu terreno montanhoso e seus profundos desfiladeiros guardam muitos mistérios, sobre os quais os pesquisadores ainda discutem. As formas incomuns das rochas e as antigas terrazas esculpidas na pedra levantam a pergunta: o que aconteceu aqui há milhares de anos? Uma das descobertas mais enigmáticas foi o resto de alguma estrutura, provavelmente usada como local de adoração. Arqueólogos encontraram misteriosas construções de pedra, sobre as quais até hoje nada se sabe. Como civilizações antigas puderam criar tais impressionantes construções usando apenas ferramentas simples? De acordo com uma das teorias, essas construções eram usadas para rituais relacionados às forças da natureza. No entanto, outros pesquisadores acreditam que elas também poderiam ter sido usadas para observações astronômicas, permitindo que os antigos habitantes acompanhassem os movimentos dos corpos celestes. Mas o que exatamente essas grandes pedras guardam continua sendo um mistério. Não menos intrigantes são as descobertas feitas nas cavernas vizinhas. Lá foram encontrados restos de ferramentas antigas e enigmáticos artefatos que, possivelmente, são chaves para entender a vida na ilha durante a pré-história. No entanto, apesar de todos os esforços, nenhuma das coisas encontradas dá respostas definitivas sobre a vida dos antigos habitantes de Santo Antônio. Os pesquisadores continuam seu trabalho, mas cada novo artefato apenas destaca a profundidade do desconhecido
deixando mais perguntas do que respostas. Resta esperar que nas entranhas dessa ilha enigmática estejam escondidas outras verdades que um dia serão reveladas. O Lago Chilap, localizado em uma vala pitoresca na região de Zillertal, no Tirol, é um lugar envolto em uma aura misteriosa. Sua água cristalina, que reflete as majestosas montanhas circundantes, esconde muitos segredos que ainda não foram revelados. Por que este lago leva um nome tão enigmático, que significa silencioso? Nas margens do lago podem ser encontrados ruínas antigas, que, segundo alguns pesquisadores, são os restos de civilizações esquecidas. As grandes construções de pedra, perfeitamente ajustadas entre si, causam admiração e perplexidade. Como os antigos construtores puderam criar tais estruturas sem as tecnologias modernas? Existem também lendas sobre cidades subaquáticas que supostamente estão escondidas nas águas do Chilap. Os moradores locais contam histórias sobre sons estranhos que vêm das profundezas e sobre uma luz que às vezes brilha na superfície. Essas histórias criam uma atmosfera cheia de mistério e feitiçaria, fazendo com que nos perguntemos: o que realmente esconde este lago? Pesquisas realizadas com tecnologias modernas, como escaneamento a laser e análise de solo, apenas destacam a desconhecida natureza deste lugar. Os cientistas encontram provas de que, no passado, o lago era um importante centro para povos antigos. No entanto, apesar de todos os esforços, muitos aspectos de sua história permanecem obscuros. Os mistérios do Chilap continuam a atrair buscadores de aventuras, e cada nova visita a este lugar desperta a esperança de desvendar seus enigmas. O lago, cercado por majestosas montanhas, guarda em suas profundezas muitos segredos que talvez aguardam o momento de serem descobertos. A banheira de Széchenyi, localizada no coração de Budapeste, é não apenas um monumento arquitetônico único, mas também uma lenda viva, envolta em uma atmosfera de mistério. Com suas majestosas colunas neoclássicas e grandes cúpulas, ela atrai a atenção de todos que passam por perto. Os numerosos mananciais de água mineral quente que alimentam essas banheiras termais são conhecidos por suas propriedades curativas, mas de onde eles surgem? Historiadores afirmam que a banheira foi construída no início do século XX, mas a ideia das banheiras termais remonta a séculos atrás, aos tempos romanos e turcos, quando banhos semelhantes eram centros da vida social. Com o tempo, aqui se formaram diversos rituais e tradições relacionados ao processo de banho. Mas o que exatamente ocorria nessas paredes ao longo dos séculos permanece um mistério. Como uma parte tão significativa da cultura poderia permanecer envolta em incertezas? Existem muitas teorias sobre como a banheira estava ligada a rituais antigos de cura e purificação. Alguns pesquisadores sugerem que essas águas poderiam esconder conhecimentos secretos transmitidos de geração em geração. Registros antigos mencionam fenômenos estranhos que ocorriam nas banheiras e como eles ajudavam a resolver não apenas problemas físicos, mas também espirituais das pessoas da época.
No entanto, essa não é a única enigmática história associada à banheira de Széchenyi. Lendas locais contam sobre fantasmas e espíritos vagando pelos corredores e sobre passagens subterrâneas desconhecidas que levam a outros objetos históricos da cidade. Com cada ano, mais perguntas surgem sobre quais mistérios ainda estão escondidos nesse lugar. A banheira de Széchenyi continua sendo não apenas um local popular de lazer, mas também uma fonte de inspiração para pesquisadores e amantes da história, que buscam desvendar seus mistérios ainda não descobertos. As torres de Isvan, localizadas em uma paisagem pitoresca em Mestia, são não apenas um marco arquitetônico, mas também um mistério envolto em história. Essas massivas estruturas de pedra, que atingem até 23 metros de altura, parecem brotar do solo, como se guardassem os segredos de eras antigas. Cada elemento dessas torres, desde os blocos de pedra perfeitamente ajustados até os símbolos misteriosos nas paredes, fala sobre a habilidade e o conhecimento de seus criadores. Mas o que esconde seu estilo único? Pesquisadores acreditam que as torres de Isvan serviam não apenas para proteger contra inimigos, mas também como símbolo de status e força. É interessante notar que os moradores locais, conhecidos como Svans, utilizavam essas construções para armazenar objetos valiosos e como locais de moradia. Como é possível que essas avançadas formas arquitetônicas tenham sobrevivido até os dias de hoje, apesar do tempo e dos cataclismos naturais? Algumas teorias afirmam que as torres de Isvan poderiam fazer parte de uma rede mais ampla de fortificações que protegiam as cidades antigas contra invasores. No entanto, como muitos aspectos de sua história, isso permanece apenas como uma hipótese. Entre essas enigmas, destaca-se que cada torre guarda vestígios de uma vida passada, artefatos antigos, sinais de rituais antigos e até menções a lendas há muito esquecidas. Mas o que exatamente aconteceu com seus criadores? Por enquanto, podemos apenas especular sobre o destino desses seres humanos que deixaram atrás deles esses impressionantes monumentos. As torres de Isvan continuam a atrair não apenas turistas, mas também pesquisadores que buscam desvendar seu mistério histórico. Cada uma delas, como guardiã de segredos antigos, aguarda seu momento para que alguém mais revele seus segredos. A Arc de Triunfo em Paris, que se ergue na Praça Charles de Gaulle, não é apenas uma obra arquitetônica, mas também um símbolo de grandeza e mistério. Construída no início do século XIX, ela representa as vitórias da França, mas seus blocos de pedra guardam segredos mais profundos. Como uma estrutura tão grandiosa pode se tornar o cenário de tantos eventos históricos, incluindo revoluções e celebrações, e ainda ser um lugar para refletir sobre o passado? Cada um dos 12 baixos relevos que adornam a arcada conta histórias de batalhas e heróis, mas o que eles podem esconder? Alguns pesquisadores sugerem que neles estão codificados mensagens que aguardam o momento de serem reveladas. A sensação de que não se trata apenas de um monumento, mas de algo maior, permeia o ar ao redor, como se as pedras próprias sussurrassem sobre segredos há muito esquecidos. Muitos mitos cercam essa majestosa construção.
Dizem que em seu interior há passagens secretas que levam a outros monumentos de Paris. Mas os construtores poderiam ter deixado algo mais do que apenas uma obra arquitetônica? Talvez em cada linha e cada canto estejam escondidos não apenas os planos artísticos, mas também conhecimentos antigos sobre o passado que ainda não conseguimos compreender. A Arque de Triunfo, com seus blocos de pedra maciços, perfeitamente ajustados uns aos outros, continua a atrair a atenção tanto dos moradores locais quanto dos turistas. No entanto, apesar de todos os estudos e decifrações, permanece a pergunta: o que mais esse monumento, guardião da história, ainda esconde? No topo, uma bandeira se agita, simbolizando a unidade. Mas sob ela, pode haver uma ou mais enigmas esperando seu momento. Na multidão de pessoas que passam por ali, quantas ainda estão por serem descobertas? O Parque Nacional Yasuni, localizado na província equatoriana de Orellana, é uma das ecossistemas mais misteriosas e biologicamente diversificadas do planeta. Seus densos florestas tropicais escondem muitos segredos que permaneceram fora do nosso entendimento por séculos. O que poderia ter acontecido nesse canto isolado, onde a natureza preservou seus antigos segredos? Aqui, entre as raízes entrelaçadas de árvores gigantes, habitam espécies únicas de flora e fauna, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Sabe-se que no parque existem mais de 20.000 espécies de plantas, além de muitos animais raros, como jaguares e formigas gigantes. Mas qual é a verdadeira causa de tamanha biodiversidade? Existe alguma relação entre esse lugar e as antigas civilizações que possivelmente conheciam suas propriedades únicas? Alguns pesquisadores sugerem que os povos que habitavam essas terras possuíam conhecimentos especiais sobre a natureza e suas forças curativas. Também existem teorias de que Yasuni poderia ter sido um local sagrado, onde os antigos realizavam rituais, invocando os espíritos da floresta. No entanto, nenhuma dessas hipóteses foi confirmada e os mistérios desse parque continuam a intrigar cientistas e aventureiros. Compreender Yasuni requer a combinação de métodos científicos, como mapeamento por satélite e estudo de DNA, com um profundo respeito pelas lendas e tradições locais. Cada passo por essa floresta mágica pode revelar novas páginas de uma história há muito esquecida. Mas quem sabe quais outros segredos esse misterioso região ainda guarda? Com cada novo descobrimento, estamos cada vez mais próximos da solução. Mas muitas perguntas permanecem sem resposta, como, por exemplo, qual o papel de Yasuni nas antigas civilizações que habitavam essas terras? No coração de Vancouver, cercado por majestosos cenários montanhosos e pelo vasto Oceano Pacífico, encontra-se o Parque Stanley, um lugar onde a natureza e a história se entrelaçam em uma dança misteriosa. Cada canto desse vasto parque está impregnado de um ar de mistério. Árvores antigas que estão ali há séculos parecem guardar segredos de eras passadas. Como é que esses espaços verdes se tornaram testemunhas de diversas culturas e eventos históricos? A história desse parque começa com os povos indígenas
que habitavam essas terras muito antes da chegada dos europeus. Suas lendas e mitos representam o espírito da natureza e transmitem sabedoria que talvez tenha sido perdida com a chegada dos colonizadores. Mas como esses povos antigos interagiam com a natureza ao seu redor? Com cada passo pelas trilhas sinuosas do parque, surgem artefatos únicos, desde monumentos até edifícios históricos, como a Casa Breton, construída no século XIX. Essas construções, feitas de grandes troncos de madeira, causam admiração por seu artesanato, além de levantar perguntas sobre os segredos que poderiam contar, se pudessem falar. O que exatamente inspirava os arquitetos a criar tamanha beleza? Mas isso não é tudo que chama a atenção. As lendas locais sobre fantasmas e fenômenos inexplicáveis adicionam um toque de mistério ao ambiente do parque. Alguns afirmam ter visto sombras dançando na névoa ou ouvido sussurros do vento passando entre as árvores. Quais são as verdadeiras causas desses fenômenos estranhos? O Parque Stanley continua a atrair pesquisadores que desejam desvendar seus mistérios, e cada canto guarda suas próprias histórias, esperando que alguém consiga desvendá-las. Nesse lugar onde a natureza encontra a história, cada árvore e cada pedra podem contar sua própria história, mas quais delas permanecerão para sempre inexploradas? Angkor Wat, este majestoso complexo de templos no Camboja, impressiona pela sua arquitetura grandiosa e história enigmática. Construído no século XII como templo hindu para o deus Vishnu, ele gradualmente se tornou um santuário budista, refletindo a mudança de crenças e influências culturais. Mas como um monumento tão notável poderia ter sido abandonado por tantos séculos, afundado na selva? Cada detalhe de Angkor Wat está cheio de mistérios. Blocos de pedra maciços, perfeitamente ajustados uns aos outros, parecem guardar segredos antigos. Alguns pesquisadores acreditam que sua disposição está relacionada a fenômenos astronômicos, enquanto outros sugerem que os rituais do templo poderiam ter feito parte de um sistema complexo de gestão de recursos hídricos. Mas qual era o verdadeiro propósito da construção de uma estrutura tão grandiosa? Com a ajuda de tecnologias modernas como escaneamento a laser e datacronologia de carbono, cientistas tentam desvendar os mistérios de Angkor Wat e seu entorno. No entanto, apesar de todos os esforços, muitas perguntas permanecem. O que aconteceu com a civilização que construiu esse templo? Como uma sociedade tão poderosa poderia ter desaparecido, deixando apenas ruínas e enigmas? Percorrendo esse lugar antigo, é possível sentir o hálito da história. A frescura das pedras, o cheiro da terra úmida e os sons da natureza selvagem criam uma atmosfera única. Os habitantes locais, que guardam lendas sobre seus antepassados há séculos, frequentemente falam sobre passagens secretas e tesouros ocultos que, quem sabe, ainda aguardam descoberta. Angkor Wat não é apenas uma maravilha arquitetônica, é um mundo cheio de mistérios e enigmas que continuam a fascinar pesquisadores e turistas. Com cada novo descobrimento, fica claro, muitos aspectos de sua história permanecem não desvendados, deixando-nos com a pergunta: quantos segredos ainda guarda esse complexo antigo?